O Somerville ele discute 3 processos que ele chama de processos gerais, que é o modelo cascata, desenvolvimento incremental, o desenvolvimento baseado em reuso. E tem outros 3 que ele discute como processos que lidam com mudança. Então foi uma organização do livro, não necessariamente só esses que lidam com mudança, o Atizais também lida com mudança, na minha visão também o desenvolvimento incremental e o baseado em reuso também lida com mudança, talvez só o modelo cascata que não seja tão preocupado com as mudanças de requisitos. Mas de certa forma, vamos manter a classificação do Somerville aqui, por acaso eu cobrar a disciplina quais são os modelos que lidam com mudança, que eu quero saber os 3, segundo a classificação do Somerville. O meu primeiro dele, que eu não sei se é bem um modelo de processo de desenvolvimento, mas eu vejo mais como um início de desenvolvimento, que é a prototipação. Qual que é a ideia da prototipação? É que às vezes você não tem a ideia global do que é o sistema. E aí o que você faz? Você faz um protótipo, que é uma versão básica, talvez só as interfaces, só as telas, para poder ver se é aquilo que o cliente deseja, mas não necessariamente é o sistema completo. Então, tipicamente, o protótipo não é o sistema completo. Então, muitas vezes, esse modelo de processo é associado a outros. Então, é aquela ideia de que eu desenvolvo um outro modelo de processo, por exemplo, baseado em reuso, mas eu tenho uma prototipação inicial, onde eu mostro as primeiras telas para o cliente. Então, uma parte do modelo de processo não necessariamente é o processo que cobre do início ao fim. Então, é uma ideia de você criar uma versão rápida para poder já mostrar e ter um feedback do cliente logo de início assim, do processo de desenvolvimento. Então, a filosofia típica da prototipação vou planejar e modelar rapidamente o sistema, vou implementar só a casca, tipicamente só a interface com o usuário, só a GUI, para que o cliente veja alguma coisa e me dê um feedback se aquilo está dentro do que ele gostaria ou não. Então, você pular um pouco de fases, requisitos, modelagem e ir direto para a implementação, uma implementação rápida para gerar só as telas, mostrar para o cliente, receber algum feedback e depois sim você volta e trabalha melhor as fases anteriores, requisitos, modelagem, seguindo a filosofia cascata, por exemplo. O objetivo principal é você entender os requisitos. Então, pode ser que você não saiba exatamente o que é o sistema, você apresenta as telas e discute faz o protótipo, né? Tem as telas, apresenta para o cliente e aí tenta entender a partir do protótipo. O ideal é que o protótipo seja descartado. Então, você me viu discutir isso. Na engenharia de software ideal, você pode fazer o protótipo, não é proibido, mas você vai fazer o protótipo rapidamente, pulando aquelas fases de estudar os requisitos, de documentar, só gerar as telas e apresentar. As telas não precisam se preocupar com qualidade, preocupação com a ideia geral do que é o sistema. E depois que você entendeu o que é o sistema, levantou os requisitos, você descarta o protótipo e recomeça fazendo as coisas como tem que fazer, por exemplo, preocupando com a qualidade. Primeira versão, o protótipo você não preocupa com qualidade, você preocupa em mostrar logo alguma coisa para o cliente. Depois você vai se preocupar com qualidade. Então, no mundo ideal deveria ser assim. Mas na prática, você mesmo discute isso, reconhece que na prática, tipicamente o protótipo é a primeira versão que vai ser evoluída. Se não tinha tanta qualidade, depois as pessoas tentam refazer algumas partes. Então é raro você ter um descarte total do protótipo. Tipicamente é feito uma primeira versão do protótipo e depois evolui para o sistema real. A principal vantagem de você usar a prototipação o que eu já discuti, é você tentar entender aí o que é o requisito. Então, você tentar entender o que é o sistema. Se na primeira conversa com o cliente ficou tudo muito abstrato, o cliente falou de um monte de coisa de negócio que você não tem a mínima ideia do que é, o sistema para Vale do Rio Doce, por exemplo. O profissional da Vale, lá, o engenheiro da Vale, não conhece nada de TI e começou a te falar de termos da Vale. Você não entendeu quase nada do que ele falou. Mas aí o que você entendeu, você gera algumas telas e mostra. Aí começa a discutir em cima das telas, então é uma forma de entender melhor o que é o sistema, o que é os requisitos do sistema. Um outro modelo de processo, que confunde um pouco com o desenvolvimento incremental, até porque o nome é parecido. Um alerta aqui é a versão, a 8ª edição do livro Somerville e a 9ª edição do Somerville também usam termos diferentes aqui. Então, para quem for estudar pela 8ª edição do livro Somerville, que é o de capa verde e branca, tome mais cuidado ainda com esses termos parecidos, porque lá os termos ainda são diferentes. Não me lembro exatamente quais são os termos, eu lembro que não são os mesmos. Se eu não me engano, ele usa iterativo para um deles, um dos modelos. O que é o incremental? Parecido. A filosofia geral é a mesma. Só que o desenvolvimento incremental, o anterior, no geral, ele não dá tantos detalhes. Aqui no entrega incremental ele é um pouco mais detalhado, para tentar talvez evitar aquele código macarrônico, monstro do Frankenstein, que tem vários patches lá.
Então, no entrega incremental, ele tenta corrigir isso da seguinte forma: ele cria algumas atividades aqui associadas à visão global do sistema. Então, você faz a definição dos requisitos? Sim. Talvez você não faça os requisitos completamente, faz uma parte dos requisitos porque você não tem uma visão global do sistema ainda. Então, faz uma parte dos requisitos, associa esses requisitos a incrementos. Eu vou fazer por partes, vários incrementos. Então, estou aqui definindo o que eu vou fazer em cada um dos incrementos. Então, é associar requisitos aos incrementos. Uma atividade chave aí nesse modelo de processo que difere do desenvolvimento incremental é projetar arquitetura. Vamos tentar evitar um sistema totalmente não modularizado, ou corromper a modularidade. A cada momento que eu trabalhar novos requisitos, eu tento refazer a arquitetura, projetar a minha arquitetura, pensando que as coisas têm que se manter com qualidade, têm que se manter modularizadas. Então eu tenho esse projeto da arquitetura aí para deixar bem claro que eu tenho uma visão global do que são os componentes, como que esses componentes se comunicam, que é o papel principal da arquitetura do sistema. E aí as outras atividades são um pouco parecidas. Vou ver o incremento, validar o incremento com o cliente, ver se o incremento está ok ou não, entregar o incremento. Aí depois que eu valido o incremento, entrego o incremento, eu valido o sistema parcial, né, que é o incremento e mais as outras coisas que já existiam. Então tem a validação do sistema parcial e implantar o incremento com o sistema validado, aí, com a versão parcial do sistema validada. Nesse ponto tem vários caminhos possíveis no implantar o incremento, que é, esse é o último incremento? Ok, então o sistema final, sair na caixinha do sistema final. Quando eu acabei o último incremento, entreguei a versão final. Se não é a versão final, eu posso ter dois caminhos ainda. Um é, tenho outros requisitos já documentados e vou desenvolver um novo incremento. Então essa setinha para a direita aí indica isso, de que pode ser que seja feito um novo incremento no sistema. Baseado em requisitos que já estão documentados. Se eu já fiz todos os requisitos que estão documentados, eu vou ter que voltar e definir outros requisitos. Então, a setinha para a esquerda, vou ter que fazer outros requisitos, e se eu faço novos requisitos, o modelo de processo prevê que novos requisitos exigem uma revisão da arquitetura. Então, a arquitetura foi criada a partir de um conjunto de requisitos. Se eu voltei e refiz a arquitetura, eu tenho que de novo associar o requisito a incremento e de novo tenho que revisar a arquitetura do meu sistema. Então, acho que o ponto-chave aí, na minha visão, é esse projetar arquitetura em relação ao desenvolvimento incremental. Então, se alguém tem a dúvida, mas esse desenvolvimento incremental e entrega incremental são muito parecidos. São muito parecidos. Para mim, o ponto-chave aí é que no entrega incremental tem essa projetar arquitetura para tentar evitar criar o monstro do Frankenstein. Algumas vantagens e desvantagens. Parecida com o desenvolvimento incremental também. Então, o cliente não precisa esperar até o final do projeto, ele vai ter os incrementos parciais, que vão ser validados parcialmente, vai ter versões intermediárias do sistema funcionando, não precisa esperar o projeto 2 anos terminar para receber o produto completo. Recebe produtos parciais e pode usar esses produtos parciais. Tem a questão do feedback, de que o cliente vai receber feedback mais rápido. Tem a questão de um ponto que é discutido aqui, que também vale para lá, mas eu não discuti anteriormente, que é a questão da priorização. O cliente pode priorizar as coisas, então pode falar, esse incremento que é muito importante para mim. Então você pode começar a desenvolver o seu sistema para aquelas partes que são prioritárias para o cliente. Então o cliente pode dizer, faça isso aqui primeiro, isso aqui para mim é muito urgente. Isso aqui você pode deixar para daqui a 6 meses, que eu não me importo muito. Então você dar prioridade e começar o desenvolvimento para aquelas coisas que têm maior prioridade do ponto de vista do cliente, por exemplo. Em relação ao modelo cascata, evita a falha global, também parecido com o desenvolvimento incremental, que no modelo cascata você só vai apresentar o produto no final do projeto. E aí, se o cliente não ficar satisfeito, pode ser uma falha global. Nesse caso aqui, você evita essa falha global, porque você vai apresentando por partes, e aí você pode ter falha em alguns incrementos, mas você corrige momentaneamente aquele incremento, e aí minimiza a chance de falha global do sistema. Algumas desvantagens, também um pouco parecido com o desenvolvimento incremental. Então, como você faz por parte o sistema, pode ser difícil, por exemplo, você identificar o que são os requisitos globais do sistema. Sei lá, por exemplo, se você tem alguns recursos que são compartilhados de vários módulos, tem um banco de dados que vai interagir com vários subsistemas. Então, pode ser difícil você modelar esse banco de dados global se você só está tendo uma visão local de um incremento. Então, algumas coisas que afetam o sistema como um todo, você pode não ter essa visão. Uma coisa, por exemplo, talvez de segurança. Segurança deveria afetar o sistema como um todo. O sistema como um todo tem que ser seguro. E aí, quando você está implementando cada incremento individualmente, pode ser que você não tenha essa visão de que tem coisas que precisam ser bem documentadas, bem implementadas, para que evite falha de segurança no sistema, por exemplo. Então, tem essas coisas globais que devem ser analisadas, devem ser consideradas
que às vezes você tem só a visão daquele incremento, daquela funcionalidade daquele incremento, mas tem coisas que podem afetar outras partes do sistema também. Então isso é considerado uma desvantagem. Uma outra desvantagem pode ser que os usuários não queiram uma versão parcial. Então, a discussão do Somerville nesse ponto aqui é a questão de, talvez exista um sistema legado da empresa. Vamos voltar aí um exemplo, talvez seja o sistema da Vale do Rio Doce. Já existe um sistema legado, que foi desenvolvido há 20 anos atrás, em COBOL, os usuários já usam, já funciona, mas agora a gente quer modernizar o sistema, quer reimplementar, sei lá, agora com tecnologia web. Os usuários já estão acostumados com o sistema completo. Por que eles vão migrar de um sistema que faz tudo o que eles querem para um sistema parcial que faz só uma parte? Então pode ser difícil você convencer os usuários a adotarem uma versão parcial se eles têm uma versão completa, mesmo que seja uma tecnologia obsoleta ou tecnologia antiga. Então pode ser difícil convencer. Isso é só um cenário, mas pode ter outros cenários em que o usuário não vai querer adotar uma versão parcial, que é o sistema completo. Então tem que ter esse convencimento aí de que vale a pena migrar para o sistema novo, mesmo que ele não esteja completo ainda, mas daqui a pouco ele vai estar completo, você já vai se adaptando ao novo sistema. Terceira desvantagem discutida no livro, um outro ponto discutido, é a questão de, às vezes, o fechamento de contrato não é tão fácil como no modelo cascata. No modelo cascata você levanta os requisitos, vê tudo que você vai fazer no próximo projeto, sei lá, nos próximos 2 anos, documenta e diz, esse sistema vai custar para você R$200 mil. E aí está lá documentado que vai ser um contrato de 2 anos, tal, com esse valor, com esse tempo, com essas pessoas trabalhando, essas funcionalidades. Então o contrato no modelo cascata, nesse ponto de vista, é mais simples. No modelo incremental, também vai para o desenvolvimento incremental, entrega incremental, tipicamente não dá para você ter esse contrato tão rígido assim, de qual que é o custo total, qual é a funcionalidade total, qual que é o tempo total. E, tipicamente as empresas que trabalham nessa filosofia fazem é trabalhar em função do tempo. Vou te entregar daqui a 3 meses uma versão parcial e essa versão parcial vai te custar tanto. Se você gostar, a gente mantém um contrato de eu vou fazer e você vai me pagando. Eu entrego um novo incremento, você me paga mais tanto. Eu te entrego um novo incremento, você me paga mais tanto. E de tempos em tempos eu vou te entregando versões parciais e de tempos em tempos você vai me pagando por essas versões que eu vou te entregando. E se por um acaso você não ficar satisfeito, a gente encerra o contrato aí. Às vezes tem uma cláusula do tipo, no mínimo 1 ano, uma coisa para proteger também o cliente que vai investir no projeto. Mas é um pouco diferente da filosofia cascata, onde você tem um contrato do projeto completo. No desenvolvimento incremental e entrega incremental, você tipicamente faz o contrato por parte, por tempo, sem ter a visão do que é o todo, quanto vai custar o todo. Então a dificuldade aí que pode... A empresa cliente, por exemplo, pode talvez não confiar. Se ela não conhece a empresa desenvolvedora, ela pode não confiar de que você vai fazer um bom serviço. Pode ser mais complicado você convencer e fechar um contrato com essa empresa cliente. Então vamos para o último modelo de processo aí da categoria de processos que lidam com mudança. Na verdade eu só tenho um slide para esse modelo. Nem é exatamente a mesma figura do livro. Então nesse caso aqui eu não peguei a figura do livro não, porque a figura do livro ficou ruim nos slides, ficou um pouco legível. Mas eu mantive a filosofia. O que é o modelo espiral basicamente? É você pensar nos outros modelos, ver o que a gente viu de bom nos outros modelos, para tentar criar um processo em que usa um pouco do que tem de bom em cada um dos outros. Então ele usa, por exemplo, o modelo cascata no sentido das atividades. Para desenvolver software, de certa forma, precisa das atividades de projeto, implementação, teste, validação, definição de requisitos. Então vamos encadear essas funcionalidades porque elas realmente precisam ser feitas para mim desenvolver o software a partir do pressuposto que eu quero gerar documentação das atividades. Não é bem a visão ágil, que é pensar só na implementação, os outros é menos importante. Mas no modelo espiral você tem essas atividades, então de certa forma é inspirado no modelo cascata que eu tenho um conjunto de atividades. Então aqui na minha figura eu coloquei definição de requisitos, projeto, implementação e teste. E as coisas são feitas incrementalmente, como no modelo desenvolvimento incremental e no entrega incremental. Então eu faço por partes, incrementalmente. Então por isso ele desenhou na forma de uma espiral. Começo de uma coisa pequena, vou incrementando novas funcionalidades, e o software vai crescendo. Então a ideia da visão aqui é que eu começo uma coisa pequena, do núcleo ali, e vou crescer no núcleo com os vários ciclos aí de desenvolvimento. Também ele usa um pouco da prototipação, porque ele prevê no modelo espiral que talvez os primeiros ciclos sejam protótipos. Então você vai começar de alguns protótipos, e aí você vai
Também no protótipo você pode ter definição de requisitos, projeto, implementação e teste. E aí, a partir do momento que você entender o que é o sistema, você migra aí da prototipação para um desenvolvimento incremental, por exemplo, ou entrega incremental. Então a ideia geral vou pegar um pouco do que há nos outros modelos de processo e vou trabalhar eles num processo híbrido, vamos dizer assim. Começa a prototipação, depois incrementalmente, seguindo as atividades principais que está previsto no Cascata, por exemplo. Então a ideia geral é essa, não é a mesma figura do livro, como eu disse, mas é a ideia geral. Isso está na seção 2.3 do livro. Na verdade, os 3 modelos aí, que é os 3 que lidam com mudanças. Só para lembrar aí, entrega incremental, prototipação, modelo espiral.